Shalom, amada bendita do Senhor, glória a Deus por todas as coisas. Eis-nos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Hoje a gente começa um novo livro. Começa e termina, porque Tito ele é muito pequenininho. São 3 capítulos, mas 3 capítulos curtinhos. E Tito, assim como Timóteo, era um discípulo amado de Paulo. E ele escreve essas cartas orientando, dando ali ajuda, né? E serve para mim e para você. Então, glória a Deus. Já viu aqui, né? A camisa que eu tô? Não reclame, clame. Jesus é a resposta. Peço licença mais uma vez ao Ministério de Evangelismo, a qual eu faço parte, a qual eu amo, né? E que é justamente isso que a gente prega, né? Jesus é a resposta para todas as coisas. Bom, já estamos aqui, vamos orar para a gente começar a nossa leitura? Então, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, que nos ensina, que nos encoraja, que nos fortalece. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Em especial, te pedimos que possamos não só ler o livro de Tito, mas que possamos ter entendimento, discernimento espiritual, que possamos ter clareza da palavra, que possamos, Senhor, não ler por ler, mas de fato entender a Bíblia, Senhor, as palavras sagradas. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos enche de sabedoria, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Livro de Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, Paulo se apresenta aqui para quem que ele está falando e de quem que ele está falando, né? Ele está escrevendo para Tito, é um filho na fé, né? Um filho como Timóteo ali, uma bênção para a vida dele, e ele está aqui para falar da palavra, né? Então, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e contribuísse. Presbíteros em cada cidade. Constituísse presbíteros em cada cidade. Assim como Timóteo, né, Tito, ele foi ensinado, Paulo era mentor dele, então ele abria igrejas em várias cidades e colocava ali seus braços direitos para estar constituindo, para estar construindo, para estar alicerçando, consolidando a fé daquelas pessoas. Então era isso que também Tito estava aqui fazendo, né? Então, Paulo está dizendo que colocou, né, Tito em Creta. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. E por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucros desonestos. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então ele está orientando Tito como colocar, né, presbíteros. Lembra que ele fez isso com Paulo lá em Timóteo, Paulo fez isso com Timóteo lá no livro de 2 Timóteo, falando justamente de como constituir, né, os bispos, os diáconos, né? E aqui ele está falando dos presbíteros, e são coisas semelhantes que, na verdade, eu e você também precisamos ter. Versículo 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, que são os judeus circuncisos, né? Eles se acham, então, assim, há muitos que ficam ali querendo enganá-lo, ludibriar, né? Misericórdia. E tem isso mesmo, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar. É necessário
que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. E, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. E assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, Paulo falou aqui, a tarefa de Tito em Creta e das instruções para vários grupos dentro da igreja, Continuando aqui, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. E em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém os despreze. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas e genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. E quanto àqueles que provocam divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado.
e por si mesmo está condenada. Misericórdia. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico... Pior que eu sou da mesma escola que Paulo, viu? Misericórdia. Eita, Jesus. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé, e a graça seja com todos vocês. Fale a verdade e ofereça suas palavras como presente, que quando desembrulhadas tragam graça para os ouvintes. Paulo, nesse livro de Tito, falou das tarefas de Tito em Creta, das instruções para vários grupos e da conduta cristã. Ele fez as observações finais da conduta que eu e você devemos ter em qualquer lugar, em qualquer tempo. Seja nesse século, no século passado, seja no mundo em que vivemos hoje, seja aqui no Brasil, em qualquer lugar, que a gente possa respeitar as pessoas, que a gente possa obedecer às autoridades, que a gente possa orar por elas, que a gente possa respeitar elas. Em nome de Jesus, que a gente não venha ser rebelde e desobediente, que a gente coloque diante de Deus a situação e ore. Em nome de Jesus, para que seja resolvida, A gente precisa dar esse passo, em oração no reino espiritual e também fazer nossa parte aqui no reino físico. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, que o Espírito Santo possa estar te ministrando. Em nome de Jesus, amém? Grande beijo!